Começa neste domingo, 31 de outubro de 2021, a Conferência Climática COP26. A edição deste ano será na cidade escocesa de Glasgow e contará com centenas de líderes de Estado. O presidente Jair Bolsonaro, no entanto, já avisou que não estará na cúpula. Meu nome é Igor Nóbrega e o Poder Explica de hoje é sobre a COP26. COP26 é uma sigla para a 26ª Conferência das Partes. A reunião foi criada lá nos anos 90 pela ONU para combater as mudanças climáticas a partir de ações conjuntas entre os países. A conferência é realizada anualmente desde 1995. A edição de Glasgow foi adiada em um ano por conta da pandemia da Covid-19, mas segue com o mesmo objetivo, que é zerar as emissões de carbono até 2050, alcançando assim a chamada neutralidade de carbono. Outro ponto buscado pela Conferência do Clima é conter o aumento da temperatura da Terra. A meta é mantê-lo abaixo de 1,5 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais. O limite foi estabelecido pelo Acordo de Paris em 2015. Os dois objetivos estão ligados. Segundo grande parte da comunidade científica, a emissão de combustíveis fósseis é uma das principais responsáveis pela alta da temperatura global. A Conferência do Clima já estabeleceu marcos importantes para lidar com as mudanças climáticas. O próprio Acordo de Paris, por exemplo, foi aprovado durante a reunião de 2015, na COP21, sediada, obviamente, na capital francesa. Na ocasião, 195 países assinaram o memorando, incluindo potências globais como Estados Unidos, China e Rússia. Em 2017, o país norte-americano anunciou sua retirada do acordo, após decisão do então presidente Donald Trump. À época, o republicano disse que deveria dar mais importância aos problemas locais do que a Paris. A oficialização da saída dos Estados Unidos, no entanto, deu-se apenas em novembro de 2019 e foi ratificada 365 dias depois, no dia seguinte às eleições norte-americanas, que levaram à derrota de Trump. Com a ascensão do democrata Joe Biden ao poder, o país voltou ao acordo. Voltando ainda mais no tempo, lá em 1997, durante a COP3, nasceu o Protocolo de Kyoto, considerado o precursor do Acordo de Paris. Os objetivos definidos pela conferência realizada no Japão tinham a mesma finalidade da reunião francesa, 18 anos depois, que era reduzir os gases de efeito estufa para combater o então chamado aquecimento global, termo posteriormente atualizado para mudanças climáticas. Em Kyoto, 192 partes assinaram o acordo, mas só 36 países cumpriram sua participação nos dois períodos de comprometimento, 2012 e 2020. No geral, foram só países europeus e a Austrália que se mantiveram firmes ao acordo, que foi efetivado em 2005. Os Estados Unidos chegaram a assinar o acordo, mas não o ratificaram. Já o país vizinho, o Canadá, o abandonou, apesar de ter apresentado sua meta inicial de redução de emissões. A principal crítica ao protocolo foi sua não aplicação à China, que estava em acelerado desenvolvimento econômico na época. Durante a COP26, que se estende até 12 de novembro, os países devem apresentar seus planos revisados para a redução de gases de efeito estufa nos próximos anos. No caso do Brasil, a meta fixada foi cortar em 37% as emissões até 2025 e elevar a 43% até 2030. Esses números devem ser mantidos. O presidente Jair Bolsonaro disse na última quinta-feira que não vai a Glasgow por uma questão de, abrem aspas, estratégia, fecham aspas. Porém, ele gravou um vídeo que será exibido durante a conferência. A delegação brasileira será a segunda maior na Escócia, atrás apenas da comitiva dos Estados Unidos. De acordo com Bolsonaro, o Brasil segue cumprindo os pontos estabelecidos anteriormente. Ele citou a preservação da floresta amazônica, por exemplo. Em setembro, porém, o desmatamento no bioma foi o maior nos últimos 10 anos. Isso segundo o Amazon, que é o Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia. Liderado pelo ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, o Brasil vai à reunião para promover a sustentabilidade do agronegócio,
Segundo o governo brasileiro, o setor superou a meta de redução de gases, emitindo 170 milhões de toneladas a menos de dióxido de carbono nos últimos 10 anos. Por outro lado, de acordo com o CEG, que é o Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa, o país registrou alta de 9,5% na propagação dos gases em 2020, isso durante a pandemia. No ano, foram 2 bilhões e 160 milhões de toneladas emitidas. O desafio vai além do Brasil. Nos últimos anos, a maioria das grandes economias falhou no objetivo de cortar as emissões. Os Estados Unidos seguem liderando o ranking, enquanto a China deve aumentar as emissões antes de diminuí-las. Outros países que são muito militarizados e grandes produtores de combustíveis fósseis, como os do Golfo Pérsico, também concentram grande parcela das emissões globais de dióxido de carbono. E esse foi mais um Poder Explica. Agradeço a todos os web espectadores que assistiram a este programa. E para ficar sempre bem informado, não deixe de se inscrever no canal do Poder 360 e ativar as notificações. Até a próxima!